Bom dia Curitiba, região metropolitana. Bom dia aos ouvintes do programa Primeiro Reino aqui na Rádio Sara Brasil FM. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é Denise Becker. Estamos aqui nessa manhã abençoada que o Senhor nos deu. Está aqui comigo no estúdio hoje Saulo Navarro. Bom dia, Saulo. Bom dia. Tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus. Hoje Saulo veio compartilhar conosco um pouco da sua história e falarmos de um tema polêmico, um tema que está aí na mídia, está nas igrejas, invadindo nossas vidas e nós precisamos discuti-lo. O homossexualismo, ou a homossexualidade e a prevenção. Vamos falar sobre isso hoje. Eu gostaria, primeiramente, de abrir esse programa falando um pouquinho do que Deus falou comigo nessa manhã. Em Mateus 7:1, a palavra fala: não julgueis para que não sejais julgados. Eu quero falar sobre o espírito sem crítica. No que diz respeito a julgar, Jesus diz: não o faça. O cristão comum é o indivíduo crítico ao extremo. A crítica faz parte das faculdades comuns do homem, mas no campo espiritual nada se consegue através da crítica. O efeito da crítica é a destruição dos potenciais daquele que é criticado. O Espírito Santo é o único que está em condições de criticar. Só ele é capaz de mostrar o que está errado sem magoar e nem ferir. É impossível entrar em comunhão com Deus quando se está com o espírito crítico, pois ele nos torna duros, vingativos e cruéis, e nos deixa com a lisonjeira presunção de que somos superiores. E Jesus nos diz que, como discípulos, temos de cultivar um estado de espírito que não critica. Isso não se consegue de uma vez. Evite qualquer atitude que o coloque numa posição superior. Não há como se escapar à sondagem de Jesus. Se eu estou vendo o argueiro no olho do meu irmão, isso significa que eu tenho uma trave no meu. E tudo que eu vejo de errado em você, Deus encontra em mim. Todas as vezes que julgo alguém, condeno-me a mim mesmo. Chega de medirmos a vida dos outros. Sempre existe na vida dos outros um lado que não conhecemos. O que Deus tem que fazer é submeter-nos a uma faxina espiritual. E depois disso, não sobra espaço algum para orgulho. Depois que descobri o mal que existia em mim, não for a graça de Deus, jamais encontrei alguém que me fizesse perder as esperanças a seu respeito. Essa palavra foi tirada, queridos, de um livro que fala sobre uma devocional diária, Tudo para Ele. Que Deus esteja conosco nesta manhã, neste programa, dirigindo nossas palavras e nos acompanhando nesta manhã. Se abrem ali, sombra das suas linhas. Então, queridos, dando continuidade ao nosso programa Primeiro Reino, eu quero mandar aqui os nossos abraços, né? Abraços a todo o povo que está conosco todas as manhãs. Um abraço ao pessoal do chat que ainda está devagar hoje. O que houve, gente? Vamos acordar, vamos lá. O Carlos Roberto, o Júnior de Paranaguá e a Lu. Queridos, bom dia, que Deus esteja com vocês nessa manhã. E a todo o povo que nos ouve, o pessoal lá de Campo Magro, a igreja lá de Campo Magro que está sempre conosco. Deus abençoe vocês, Tereza, um grande abraço. Pastora Miriam Peçanha que está descansando, Deus abençoe a senhora. Hoje começa a Expo Cristo, a pastora está lá, né? Se recalchutando lá, enchendo as baterias novamente. Pessoal, eu não quero tomar muito tempo aqui falando de outras coisas, não vou dar avisos hoje, porque o tema é muito interessante. Eu quero muito usar e abusar do tempo que temos aqui com Saulo. Saulo, querido, eu gostaria, em primeiro lugar, que tu te apresentasse, né, para os nossos ouvintes. Teu nome, o que tu faz. Ok, meu nome é Saulo Navarro, sou natural de Belo Horizonte, cidade de Contagem, em Minas Gerais. Estou com 42 anos, eu sou casado, tenho uma filhinha de 2 anos, minha esposa Cláudia, minha filhinha Letícia, e tenho dedicado um tempo ao Ministério Fonte de Jacó, local de encontro e transformação de vidas. Esse trabalho tem recebido um apoio, Denise, da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular. Eles têm me apoiado bastante para poder divulgar, fazer palestra, oficina
E através desse tempo que eu dedico ao ministério, não é um tempo integral, é um tempo parcial quando eu posso, eu tenho levado palestras, oficinas para poder conscientizar a igreja, para que a igreja entenda o seu papel perante esse desafio que é a homossexualidade. E trabalho numa empresa aqui em Curitiba de segunda a sexta, então eu procuro dividir bastante o tempo do ministério. E me converti através de um povo abençoado por Deus, a Igreja Batista Querigma, o pastor Ismael Esperandio. Eu cheguei lá depois de 12 anos de prática homossexual. Eu estava assim emocionalmente abalado, estava financeiramente falido, porque a prática homossexual, a vida homossexual, ela foi muito instável para mim. No início foi tudo muito bom, tudo muito certinho, perfeito, né? Eu descobri, eu estou amando alguém do mesmo sexo, está dando tudo certo. Mas com o passar do tempo, a instabilidade emocional daquele meio foi me destruindo. E essa igreja me recebeu. E eu falo que eu tive a graça de ter sido recebido numa igreja que me acolheu com amor e pregou a graça. Porque hoje a minha luta tem sido conscientizar líderes, pastores, ministérios, igrejas, para tratar desse assunto com a graça, Denise. Porque, infelizmente, em alguns momentos se esquece da graça. Então, quando essa igreja me recebeu, ela me ofereceu o quê? Perceberam que eu queria ajuda. Mesmo se eu não quisesse ajuda, eu creio que eles me receberiam. Porque eles entendem ali que eu precisava estar no corpo de Cristo, mesmo estando alheio, né, a querer ajuda ou não. Mas como eu disse que eu precisava dessa ajuda, eles me ofereceram uma rede. Ou seja, eu tive à minha disposição. Falaram do Evangelho para mim. Fui colocado num discipulado, andei com um casal da igreja. Isso foi muito importante, porque eu passei a ter referência de família. Então entenda que quem chega na igreja e pede ajuda nessa área, precisa ter referência saudável de relacionamento de família. Então me propiciaram isso. Mas através das palestras eu tenho visto que nem todas as igrejas têm propiciado isso para essas pessoas que buscam e querem ajuda. Então, quando eu faço uma palestra de conscientização, o que acontece? Muitas vezes no final da palestra, falando da graça, durante todo o tempo, ainda tem líderes que demonstram certa raiva, certa ira, certo ódio pelo homossexual, né? Porque dentro da nossa igreja, está dentro da igreja deles. Então, muitas vezes estão lá, menina, com aliança de compromisso na igreja. Sabemos, né, não podemos ser hipócritas, porque sabemos que lá dentro tem meninos relacionando com menino. Não é mais só na escola, não é mais só lá fora. É dentro da igreja. Eles estão ali. O que fazer com eles? Pois é, a pergunta que eu ia fazer, né? Nós, como liderança, eu trabalho no Ministério de Adolescentes na Terceira Igreja. Temos, em média, 150 adolescentes nos nossos cultos. E também somos de uma igreja que tem mais de 6.000 membros, né? Sabemos que o povo sofre, que tem pessoas que sofrem com esse desejo. E aí o que acontece normalmente? As pessoas costumam acusar que o diabo, né? Falam que esquecem que por trás daquele pecado existe uma pessoa em que Deus ama, né? E que ela está sofrendo. O que fazer, Saulo, com essas pessoas que chegam na igreja? E como agir com eles, como tratá-los, como falar com eles dessas questões dos desejos homossexuais? Eu até dou um exemplo. Eu estive numa igreja aqui em Curitiba e falei um pouco do meu testemunho de vida. E eu convido pessoas que estão passando pela questão e familiares, tem muitas mães que estão acompanhando esse trabalho. E nessa noite, Denise, eu fiz essa colocação da minha história, como eu fui recebido pela igreja e como foi o processo. E essa mãe me contou que ela estava sofrendo por causa do filho, o filho estava vivendo a prática homossexual, e ela falou que ali dentro da igreja, sentada, ouvindo eu falar sobre a dor, da minha dor, pessoas cristãs em volta dela estavam dando risada, estavam brincando e fazendo piadas. E ela, como mãe de um filho, nessa situação, estava sofrendo. E o que acontece? O que precisa acontecer com a igreja, Denise?
ela precisa ser primeiro limpa do preconceito. Porque a igreja, infelizmente, ainda, ela carrega, durante a história, né, o preconceito, não sabe lidar muito bem com a situação. Então, ou seja, chegou alguém, gente, da área homossexual e fala: eu sou homossexual, eu tenho desejo pelo mesmo sexo, mas eu quero sair. É entender o que é esse desejo, como é a história dessa pessoa, o que ela precisa. É porque eu entendo que Jesus, ele abençoou todas as pessoas que chegaram até ele e ofereceu o que elas realmente precisavam. Então, o que essa pessoa precisa? Ah, mas ela é um sem vergonha, ela... Não, muitas vezes não teve culpa de ter o desejo, ele foi construído na vida dela. Vamos entender isso. Então, a igreja hoje, quando eu falo de conscientização, é limpar o preconceito da igreja. Então, se tem na igreja lá um jovem, um adolescente, o que está acontecendo com ele? Vamos falar do adolescente, né? Na mídia, eles estão sendo bombardeados de tudo quanto é lado. É novela, é filme, é seriado, é banca de revista que tem a pornografia aberta, né, na rua, você passa e já olha. Então, essa pornografia, ela está sendo... Tá livre, o acesso está livre para os adolescentes, né? Então, o tempo inteiro, até na escola, eles estão sendo bombardeados. O kit Escola Sem Homofobia, que tem lá um conteúdo também, com relação a casos de homossexualidade e a conscientização também, né, que eles estão fazendo. E na igreja está sendo falado de sexualidade, está sendo falado de relacionamento saudável. Então, como que a igreja tem abordado o assunto sexualidade? Porque os jovens, eles estão sendo bombardeados lá fora. Então, o que acontece com o jovem, Denise? Tem problemas de masturbação? Tem pessoas sofrendo com isso. Tem pessoas com vícios sexuais, estão sofrendo com vícios sexuais, estão dentro da igreja. E os jovens, o que acontece? Quando eles me procuram no Messenger ou no e-mail, eles contam o sofrimento deles. Eles não querem estar na prática homossexual. Mas muitas vezes o desejo está lá. E a mídia está bombardeando. Mas a igreja precisa fazer o seu papel também, que é falar de sexualidade, né? Sabemos que é em casa. O pai, a mãe, a família tem que dar essa estrutura para essa criança, para esse jovem, para esse adolescente. Mas a igreja pode fazer um papel. E esse papel é muito importante hoje, é urgente, Denise. Dizer o que é sexualidade saudável. O que Deus fala sobre sexualidade? Onde é que está isso na Bíblia? Então, qual é a referência do jovem hoje? É lá fora. É a pornografia, é o sexo virtual. Eles recebem muito mais informação fora do que dentro da igreja. Isso, infelizmente ainda está assim. Então, porém, a igreja pode fornecer uma informação diferente, mais saudável. O que é? Valores cristãos, que lá fora não vão oferecer. Então, como eu ouvi uma palestrante falar esses dias, ela falou que lá fora estão fazendo muito bem. Estão colocando, estão bombardeando, estão fazendo o papel deles. E eles vão fazer aquele papel. Mas quem pode passar valores cristãos à igreja? Ela pode pegar esse jovem, esse adulto que está sofrendo com desejo e falou que quer sair e trabalhar com ele. Oferecer uma rede de ajuda. Porque o desejo homossexual, até tem um sociólogo que é o John Gannon, eu gosto de citá-lo, porque o que ele fala? Que o desejo, a orientação homossexual, ela é construída na vida da pessoa. Ela tem influências sociais, influências culturais. Então, se é influências, é comportamental, pode ser mudado. Então, hoje o jovem tem dificuldade de deixar a prática homossexual, porque ele nem sabe que ele pode deixar. Ele nem sabe como deixar. Então, os líderes das igrejas precisam se inteirar deste assunto e oferecer algo a mais para esse jovem. Não só dizer, é pecado. Mas por que é pecado? O que Deus fala? O que Deus te oferece de melhor para a sua situação? Então, muitas vezes, falar de sexualidade sadia é também papel da igreja. Eu achei interessante, Saulo, nós estávamos conversando antes do programa iniciar, de que essas pessoas que buscam ajuda, se elas não a encontram na igreja, porque assim, eu vejo, imagino como deve ter sido difícil para ti confessar isso diante de pessoas estranhas, falar e buscar ajuda. Né? Isso foi um passo muito importante que tu teve, né? Uma atitude, mas como deve ter sido difícil isso. E aí, se a igreja recebe essa atitude com preconceito,
ela perde a pessoa na hora. E aí nós estávamos falando dos ativistas, né? Os ativistas gays, que eles não perdem nenhum, eles estão ali para buscar todos. E estão conseguindo, por quê? Um exemplo que nós conversamos, né, antes do programa. O que a igreja faz com aquela pessoa, aquele indivíduo que chega na igreja e pede ajuda, e o que ela faz com aquele que chega na igreja e não quer ajuda, ele quer ficar ali, ele não quer mudança, ele está bem com isso. E tem pessoas que estão bem, estão confortáveis na vida homossexual. Mas o que fazer com esses dois? O que pede ajuda é oferecer uma rede de apoio, é oferecer discipulado, é oferecer relacionamento com Deus, é oferecer relacionamentos saudáveis, andar com família, com um casal da igreja, discipular essa pessoa. Ela precisa ser discipulada, porque o relacionamento com Deus vai mostrar para ela quem realmente ela é. As carências afetivas virão à tona e vão ser tratadas no tempo devido. Então a igreja pode oferecer essa rede de ajuda para quem quer. Tem o caso dos psicólogos também, que hoje, se exercerem claramente, que estão ajudando uma pessoa na orientação sexual, são perseguidos, né? Então, mas espera aí, quem quer ajuda tem direito de ter ajuda. Então é algo assim que futuramente, se precisar trabalhar nessa área, de buscar, de fortalecer esse conceito, não, quem quer precisa de ajuda. Então ela tem que ter ferramentas. Mas aquele que não quer, Denise, ele está lá dentro da igreja, o que eu faço com ele? Vou tirar ele da igreja? Não, ele está ali recebendo a palavra, ele está recebendo a verdade. Eu, quando fui para a igreja, falei da minha dor, fui recebido com a graça. Eu tive essa sorte, eu falei. Mas e se eu não quisesse? O que está acontecendo? Os ativistas, eles têm feito um excelente papel, porque eles têm estrutura, eles têm local, eles têm psicólogos, eles têm assistência social, eles têm tudo para receber aquele jovem que está sofrendo, que muitas vezes dentro da nossa igreja, ele não foi bem recebido, não foi aceito, viu preconceito lá dentro, e essas pessoas recebem eles e começam a trabalhar. Fala para sua mãe, ela precisa te aceitar, fala com teu pai, precisa te aceitar, vamos criar uma forma de você ser aceito na sua casa como homossexual. Então, mas ele está dentro da igreja, é pecado. Sim, sabemos que é pecado aos olhos de Deus, né? Mas vamos perder essa pessoa, não podemos perdê-la. E eu te pergunto, Saulo, é pecado, mas e quantos outros pecados estão encobertos dentro da igreja que não são esses? Sim, por que a homossexualidade tem sido vista como o maior dos pecados, né? Porque muitas vezes é visível, é homem com homem, mulher com mulher, o que é isso? Mas vamos lá, em 1 Coríntios 6, o que fala lá, do 9 ao 10, 9 e 10. Não erreis, ali tem uma lista, né? Não herdarão o reino de Deus os idólatras, os impuros, os ladrões, os avarentos. Aí tem lá hoje a palavra homossexual em algumas Bíblias consta, né? Então os homossexuais não herdarão o reino de Deus. E a igreja se fixa ali, é pecado. Mas vamos para o outro versículo. O que fala na continuidade? Que tais fostes alguns de vós. Então está dizendo que foram, mas não são mais, porque foram lavados pelo sangue de Cristo. Então, ou seja, a igreja precisa oferecer essa parte do versículo também. Foram lavados, foram e não são mais. Então essas pessoas que querem, precisam ter ajuda, é direito delas ter ajuda. As que não querem e estão dentro das nossas igrejas, elas têm que ser recebidas, porque as igrejas para homossexuais estão bombando no país. Elas estão recebendo o homossexual, eles estão tendo louvor, estão dando o dízimo, eles estão lá dentro. Tem tudo que uma igreja aí normal tem. Então, peraí, se eu não receber esse jovem, muitas vezes o filho de uma pessoa que está dentro da igreja, alguém vai pegar. Por isso que é importante a liderança abrir o olho, acordar e começar a falar de sexualidade, prevenção. Saibam que pode ser prevenido a homossexualidade também. Quem trabalha com crianças, Denise, tem um papel importante, porque a criança está em construção. E muitas vezes, quando detecta na vida daquela criança que ela já tem uma tendência homossexual, ou seja, a pré-homossexualidade, pode haver intervenção. Vai evitar muita dor pela frente, Denise. Então, Saulo, é possível prevenir? Tu achas assim que, por exemplo, quem trabalha lá com o Ministério Infantil, os professores, normalmente eles observam mais rápido que os próprios pais, né?
tem como haver essa prevenção? E como abordar esses pais nessa questão? Tem como haver prevenção, até vou deixar anotem o nome de um livro aí, que é Homossexualidade, um guia de orientação aos pais para a formação da criança. O autor é Joseph Nicolosi, editora Shed. Um outro livro interessante, Educando Meninos, como vencer o desafio de criar a nova geração de homens, Dr. James Dobson, do Mundo Cristão. Pessoas sérias, psicólogos sérios, terapeutas sérios, sabem e têm a convicção que pode ser prevenido a homossexualidade, que ela pode ser revertida. Eles sabem disso. E a igreja, quem está no Ministério de Crianças, vão falando de prevenção, quando detecta uma situação, envolver os pais. É algo que tem que ser falado, gente, assim, de uma forma natural. Hoje há muito medo de tocar nesse assunto, né? Há muita insegurança de tocar nesse assunto. Então, um exemplo. Se lá na igreja, no Ministério de Crianças, tem um menino que está ali, que só quer ficar com as meninas, ele quer brincar com as coisinhas de menina, ele quer a bonequinha lá, ele quer o brinquedinho da menina, só fica fixado ali. Quando se percebe essa fixação, é um sinal, é uma bandeira sendo levantada. O que precisa ser mudado aqui? O que pode ser mudado em volta dessa criança que vá diretamente atacar esse comportamento, né, que está sendo construído? Então, tudo pode ser percebido no início, mas infelizmente não se fala mais de prevenção, principalmente aqui no Brasil, que está tendo toda essa repercussão, tudo é homofobia, né, tudo não se pode falar porque você vai ser processado, mas precisamos voltar a falar de prevenção também. E a igreja pode ajudar nesse papel. Então a liderança, gente, aquela liderança, Denise, que ainda tem dentro de si essa insegurança de lidar com o assunto, vamos buscar materiais, né? Vamos consultar ministérios de ajuda, vamos ouvir sobre homossexualidade. Por quê? Por que tem tanto homossexual por aí? Porque é fácil construir um homossexual, mas é possível desconstruir esse homossexual. A igreja precisa saber disso. Glória a Deus. E aqui, infelizmente, nosso tempo já está acabando, né? Mas o Saulo, que está aqui conversando conosco, ele tinha essas práticas e hoje não tem mais. O Saulo hoje é um homem casado, tem família, tem filhos, liberto, né? E graças a Deus por isso. Isso é possível, gente. Então eu quero muito chamar a atenção dos pais que estão nos ouvindo nesse momento, mães que sofrem porque estão vendo, alguns já estão sabendo que seus filhos estão nessa prática. É possível reverter esse quadro. Para Deus, nada é impossível. Vamos buscar ajuda, vamos falar com as suas lideranças, vamos falar na igreja, vamos pedir para os nossos líderes ficarem por dentro desse assunto, para que a gente possa ajudar essas pessoas que estão sofrendo, porque eles também sofrem com esses desejos. É isso que eu quero que você saiba. Saulo, graças a Deus, faz quanto tempo que tu estás no ministério, Saulo? Eu já quero pedir que tu passe o teu contato, tá? Para nossos ouvintes. Eu me converti no ano 2001. Eu deixei a prática homossexual no final de 99 e desde então eu comecei a oferecer ajuda. Agora se fortaleceu ainda mais nesses últimos 3 anos. Meu contato é sauloanavarro@hotmail.com e afontedejacó@gmail.com. Meu celular 41 9921 3382. Como eu falei, no que eu puder ajudar eu estou à disposição, mas eu sou limitado por causa do meu trabalho secular. Então, obrigado por esse espaço, Denise, é muito importante. Eu que te agradeço muito a gentileza de ter vindo compartilhar conosco tuas experiências, né? Vamos tentar agendar um retorno. Se alguém não conseguiu pegar o contato do Saulo, pode depois ligar aqui para a Rádio Sara Brasil, nós vamos deixar os contatos do Saulo aqui com eles, para eles passarem por telefone, que o nosso tempo está estourado. Eu gostaria agora de orar com vocês, nesse momento. Pai amado, Deus maravilhoso, te agradecemos, Senhor, imensamente a oportunidade de estarmos na Tua presença nesta manhã. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do Saulo, por ele estar aqui se dispondo, Senhor, a dar o seu testemunho e a compartilhar conosco todas as suas experiências. Pai amado, toca nos corações neste momento, toca nas pessoas onde quer que elas estejam, que Teu Espírito Santo se mova, Pai, que essas pessoas não percam a fé,
que elas acreditem, que elas possam crer que existe solução, que existe uma luz no fim do túnel, e que o nosso Deus não falha, e que Ele é maior do que todas as dificuldades. Deus, neste momento, alcança todas as pessoas, Senhor. Abençoa a pastora Edson Amorim, pastora Cíntia, pastora Miriam Peçanha, derrama sobre ela teu amor e a tua graça. A todos os nossos ouvintes que se encontram, Pai, hoje, tristes, abatidos, com dificuldades, Senhor, principalmente nessa área, toda a liderança das igrejas, Pai, desperta neles o desejo, Senhor, de se aprofundarem neste assunto e alcançar almas, alcançar vidas. Em nome de Jesus, te pedimos, Pai, a tua graça e a tua bênção sobre todos nós, Senhor. Esteja conosco e que a tua paz esteja sobre nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Encerramos então mais um programa Primeiro Reino. Aguardo vocês amanhã, novamente, no mesmo horário, 9 horas da manhã, queridos. Que Deus abençoe vocês. Tchau.